No vasto e fértil coração de Mato Grosso, em meio às lavouras de soja que se perdiam de vista, havia um gaúcho de alma forte e olhar perspicaz, Amaury Kinewitz. Amaury não nasceu sob o sol escaldante do Cerrado, mas sim sob o céu cinzento e o clima rigoroso do Rio Grande do Sul. Na década de 1970, junto com seu pai, Clovis Kinewitz, ele embarcou em uma jornada rumo ao oeste, deixando para trás os campos gaúchos para enfrentar o desafio da agricultura em terras desconhecidas. A história de Amaury é uma saga de superação, inovação e adaptação. Um testemunho do espírito empreendedor que moldou a agricultura brasileira. No final da década de 1990, ele se deparou com o desafio de manter a produtividade de suas lavouras em meio aos desafios da conservação do solo. A solução estava em abraçar uma nova técnica que prometia revolucionar a forma como a terra era trabalhada: o sistema de plantio direto. Prepare-se para embarcar nesta jornada inspiradora de um gaúcho que, longe de casa, ousou desafiar os padrões estabelecidos e transformar a agricultura da região. Para entendermos a jornada de Amaury Kinewitz e a transformação que o plantio direto trouxe para a agricultura de Mato Grosso, precisamos voltar no tempo e analisar o cenário socioeconômico e político do Brasil na década de 1990. O país atravessava um período de transição, marcado pela abertura da economia e pela intensificação da globalização. Em Mato Grosso, a agricultura, principalmente a produção de soja, experimentava um crescimento exponencial, totalizando uma produção anual na casa das 5 milhões de toneladas e um rendimento de aproximadamente 42 sacas por hectare, muito próximo às produções do Rio Grande do Sul e Paraná. A região do Cerrado, outrora considerada inóspita para a agricultura, transformava-se em um celeiro de grãos, impulsionada por avanços tecnológicos como o desenvolvimento de novas variedades de sementes e a utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas. No entanto, essa expansão agrícola não se deu sem custos. A intensa atividade produtiva, baseada em práticas convencionais de preparo do solo, como a aração e a gradagem, trazia desafios para a conservação do solo. A erosão se tornava um problema crítico, ameaçando a fertilidade e a sustentabilidade da agricultura. Os agricultores, muitos deles vindos do sul, como Amaury e seu pai, enfrentavam a pressão de altos custos de produção, dependência de insumos químicos e a vulnerabilidade às variações climáticas. No Brasil, a demografia começava a mudar com a migração de pessoas do campo para as cidades. A concentração de renda, por sua vez, acentuava as desigualdades sociais e as condições de trabalho precárias para muitos agricultores familiares. A política agrícola sofria mudanças importantes, também com a adoção de políticas que visavam a modernização do setor e a liberalização do comércio exterior, gerando tanto oportunidades quanto novas incertezas para os produtores. Amaury Kinewitz,
acostumado com as terras férteis e o clima ameno do Rio Grande do Sul, encontrou um cenário completamente diferente ao chegar em Mato Grosso. O solo do Cerrado, árido e de baixa fertilidade, apresentava-se como um desafio intransponível para o gaúcho. As técnicas agrícolas convencionais que haviam funcionado bem no sul do país mostravam-se ineficazes no Cerrado. A aração e a gradagem, práticas comuns na época, deixavam o solo exposto à erosão e as chuvas fortes e irregulares arrastavam nutrientes preciosos, reduzindo a capacidade produtiva das terras. A cada safra, Amaury via a produtividade de suas lavouras diminuir, um golpe direto em seu sustento e na esperança de prosperar na nova terra. A preocupação com a erosão do solo crescia a cada dia. Amaury observava impotente o desgaste da terra, testemunha silenciosa de seu trabalho árduo e frustrado. Eventuais problemas climáticos, como escassez ou até mesmo o excesso de chuvas, agravavam ainda mais a situação. Essa incerteza, combinada com a queda da produtividade, colocava Amaury e sua família em uma situação financeira precária, aumentando a tensão em seus ombros já sobrecarregados. Em meio à incerteza, Amaury começou a procurar soluções. A conversa com outros agricultores, a leitura de revistas especializadas, as viagens a eventos do setor, tudo estava focado em encontrar uma alternativa que pudesse reverter o quadro e assegurar um futuro melhor. Foi assim que ele ouviu falar de uma nova técnica, nascida no Paraná, que prometia revolucionar a maneira como a agricultura era praticada. Uma técnica que tratava o solo como um organismo vivo e valioso, que deveria ser preservado e protegido a todo custo. O sistema de plantio direto. A notícia sobre o sistema de plantio direto chegou aos ouvidos de Amaury como um raio de esperança em meio à tempestade. Uma técnica que preconizava a preservação do solo, a redução do uso de máquinas pesadas e a melhoria da produtividade parecia ser a solução para os problemas que o atormentavam. Mas a transição não seria fácil. Amaury precisava aprender, adaptar e persistir. Amaury mergulhou de cabeça no aprendizado. Participou de cursos, workshops e palestras, leu artigos e revistas especializadas e conversou com outros agricultores e agrônomos que já haviam adotado a nova técnica. A cada nova informação, um novo desafio se apresentava. A escolha adequada das sementes, a gestão correta da palhada e o controle das pragas e ervas daninhas. A implantação do plantio direto em sua fazenda foi um processo gradual e desafiador. Amaury começou testando a técnica em pequenas áreas, aprendendo na prática com os erros e acertos. As primeiras safras não foram fáceis. A falta de experiência e o receio de mudanças radicais geraram algumas frustrações. A convivência com outras culturas, como as plantas de cobertura, a redução no revolvimento do solo e as mudanças no processo de semeadura causavam dúvidas. Muitas vezes, durante o processo de implantação, Amaury se questionava se o sistema de plantio direto valia a pena ou não. Questionamentos que o deixavam abalado. O aprendizado foi lento e trabalhoso, mas Amaury não desistia. Com paciência, dedicação e muita perseverança, Amaury foi aperfeiçoando suas técnicas e adaptando-as à realidade de sua propriedade.
Ele aprendeu a importância da observação, da adaptação e da experiência. A cada safra, a compreensão do método aumentava e os resultados começavam a aparecer. A saúde do solo melhorava gradualmente e a produtividade das lavouras seguia o mesmo ritmo. Após algumas safras de trabalho árduo e aprendizado, Amaury pôde, finalmente, comemorar o sucesso da implantação do sistema de plantio direto em sua fazenda. O que antes era um cenário preocupante de incertezas se transformara em um ambiente próspero e sustentável. Para compreendermos completamente a revolução que o plantio direto representou na agricultura brasileira, precisamos conhecer suas origens e o longo caminho percorrido até sua ampla adoção. Embora as primeiras pesquisas sobre o tema tenham se originado na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi no Brasil que o sistema encontrou o ambiente ideal para se desenvolver e espalhar de forma expressiva. No início da década de 1950, pesquisadores da Imperial Chemical Industries, a ICI, hoje Syngenta, buscavam alternativas para o controle de ervas daninhas e encontraram no paraquat um potente herbicida de contato. Esta descoberta foi o primeiro passo para o desenvolvimento do plantio direto, que inicialmente foi chamado de no-till em inglês, ou seja, cultivo sem o revolvimento de solo. Mas foi nos Estados Unidos que a técnica começou a ser testada de forma sistemática e com foco em larga escala, principalmente no meio oeste, a partir da década de 1960. Os primeiros estudos e testes em fazendas mostravam que o manejo do solo sem o uso de arados e grades protegia a terra da erosão, conservava a umidade e, consequentemente, resultava em maiores produtividades. A partir dos Estados Unidos, a tecnologia do plantio direto se espalhou gradativamente pelo mundo, chegando ao Brasil no início dos anos de 1970. Herbert Bartz, um agricultor visionário de Rolândia, no Paraná, foi um dos primeiros a introduzir e testar a técnica no país, importando equipamentos dos Estados Unidos e adaptando-os para as condições do solo brasileiro. Seus primeiros ensaios demonstraram resultados surpreendentes e despertaram o interesse de outros agricultores. A partir do sucesso das primeiras experiências no Paraná, lideradas por Bartz, Manuel Henrique Pereira, o Nonô, e Frank Dijkstra, agricultores da região dos Campos Gerais, começaram a adotar o plantio direto, tornando a área uma referência mundial. Organizações como o Clube da Minhoca foram criadas para divulgar essa tecnologia para outros produtores. Além disso, o envolvimento de instituições de pesquisa como a Embrapa, de cooperativas e da indústria de máquinas agrícolas foi fundamental para aprimorar a técnica e torná-la acessível a um número crescente de agricultores em diversas regiões do Brasil. A partir da década de 1990, o plantio direto ganhou impulso significativo em diversas regiões do Brasil, especialmente no Centro-Oeste, com a expansão do cultivo da soja, favorecendo também o aumento de sua produtividade e a adoção de práticas sustentáveis. De acordo com dados da Embrapa, mais de 30 milhões de hectares já são cultivados com plantio direto no Brasil, aproximadamente 80% da área semeada de lavouras anuais, ajudando a transformar o país em um dos principais produtores de grãos do mundo. No entanto, é importante refletir sobre o conceito do sistema de plantio direto. Essa técnica não se resume simplesmente a não revolver o solo. Envolve um manejo cuidadoso que requer a escolha adequada de culturas de cobertura,
o controle de pragas e ervas daninhas de forma sustentável e a realização de rotação de culturas. Estudos indicam que, embora existam mais de 30 milhões de hectares sob essa prática, apenas cerca de 3 milhões estão sendo manejados de acordo com os preceitos recomendados pelos pesquisadores. Isso mostra que há um caminho a percorrer para que o plantio direto possa ser realmente eficaz e sustentável a longo prazo. À medida que a história de Amaury Knevitz chega ao fim, podemos ver a verdadeira transformação que o sistema de plantio direto trouxe não apenas para ele, mas para milhares de agricultores em todo o Brasil. Com a adoção dessa técnica inovadora, Amaury conseguiu revitalizar seu solo e, mais importante, recuperar a esperança no futuro de sua família e da agricultura da região. Após implementar o plantio direto, Amaury viu suas lavouras ganharem corpo novamente. A fertilidade aumentou e a produtividade disparou. Mais do que isso, ele passou a fazer parte de uma comunidade crescente de agricultores que, como ele, estavam redescobrindo o valor da preservação do solo e da sustentabilidade. Os benefícios do plantio direto não se restringem apenas à produtividade das fazendas. Eles se estendem para o meio ambiente. A conservação da água, a melhoria da biodiversidade, a redução da necessidade de insumos químicos garantem uma agricultura mais sustentável, preservando os recursos naturais e promovendo a saúde do planeta. E assim, a história de Amaury Knevitz, embora fictícia, é baseada em fatos reais e torna-se uma reflexão sobre como práticas agrícolas responsáveis podem transformar não apenas a vida de um agricultor, mas também a de comunidades inteiras. Do norte ao sul do Brasil, o plantio direto é uma realidade e os agricultores estão colhendo os frutos de uma agricultura mais consciente e inovadora. Você ouviu o Baseado em Fatos Rurais, o primeiro podcast de storytelling do agronegócio no Brasil. Este projeto, uma produção do Agro Resenha Podcast, é dedicado a contar e explorar histórias que moldaram o agronegócio mundo afora. Para saber mais sobre o podcast, acesse www.baseadoemfatosrurais.com.br e siga o podcast em todas as plataformas de áudio. Eu sou o Paulo Ozaki e quero te agradecer por nos acompanhar nesta jornada de aprendizado. A edição deste episódio foi realizada pelo talentosíssimo Senhor A, que ajudou a trazer essas histórias à vida com dedicação e muito cuidado, como sempre. Convidamos você a continuar refletindo sobre o impacto dos sistemas de produção na agricultura e a importância de se trabalhar cada vez mais de forma técnica e sustentável. Até o próximo episódio e continue valorizando o campo e aprendendo com as histórias que ele nos conta.